Nós vamos ler também Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Essa mudança de tempo trouxe prejuízo para minha garganta. Já é a segunda semana que não está 100%. Se você aí, em 10 segundos, orar pelo seu pastor, fala assim: Deus, ajuda meu pastor a chegar até o final da mensagem, até o final do culto. E o Senhor há de ter misericórdia de mim. Neemias capítulo 9, do versículo 1 até o verso 5. Nós vamos meditar nesta manhã sobre o tema A Urgência de um Quebrantamento. E esse tema é de extrema relevância para nós, porque acredito eu que perdemos o foco como igreja, especialmente igreja brasileira, da necessidade que nós temos de quebrantar o nosso coração diante de Deus. Talvez porque nós fomos tomados por um espírito autossuficiente, talvez porque fomos tomados por uma posição de que nós não necessitamos de nada e nem de ninguém. E quando isso ocorre, parece-me que a igreja se torna como Babel, tentando alcançar os céus pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias construções, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios métodos. Ao passo de que, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós observamos é que, para nós alcançarmos mais e mais o favor de Deus, para que Deus visite poderosamente o seu povo, o primeiro movimento da igreja não deve ser construção, mas deve ser a demolição. Deve ser o quebrantamento. Deve ser a contrição. A igreja precisa voltar a chorar mais. A igreja precisa lubrificar os olhos para enxergar a glória de Deus. A igreja precisa dobrar o joelho no chão e reconhecer a malignidade do pecado e o que isso causa no coração de Deus e se entristecer por ele. A igreja precisa voltar a pôr a boca no pó. A igreja precisa voltar a pôr a cabeça entre os joelhos e chorar copiosamente para que Deus os quebrante e para que Deus remova tudo aquilo que impede de que Ele possa agir no nosso meio. Quando nós olhamos para esse texto de Neemias que vamos ler agora, nós vamos perceber que quebrantamento é uma urgência e precisa acontecer hoje. Vamos ler esse texto. A palavra de Deus diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram a confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani,
se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Abzaneia, Razabneia, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Vamos orar. Santo Deus, nós diante da tua palavra nos encontramos. E ó Deus, a sua palavra é como voz de muitas águas, é como som de trovões. É a sua palavra, Senhor, que despedaça a penha, os cedros do Líbano. É como espada afiada, que penetra nos lugares indivisíveis. Ó Deus, que essa sua palavra possa entrar no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que nós possamos nessa manhã ouvir a tua voz e sermos quebrantados por ela. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a idolatria sempre foi algo que desvirtuou Israel. Sempre foi o calcanhar de Aquiles. Sempre foi o pecado que o povo de Israel recaía. Sabe, o pecado que muitas das vezes a gente luta todos os dias para não cair nele? A idolatria é o pecado de Israel. Foi assim ao longo da história. Quando o povo foi levado, feito cativo pelo Egito, passa-se anos, Deus levanta Moisés. Moisés liberta aquele povo como instrumento de Deus. E mal sai o povo de Israel do Egito, o povo cai na idolatria, faz um bezerro de ouro e começa a dizer que aquele bezerro foi quem efetuara a grande libertação. Deus se ira e Deus diz para Moisés, vou matar esse povo. E Moisés faz isso: não, Senhor. É o povo da tua aliança. Se eu fizer isso, risca meu nome do livro da vida. E Deus de graça e misericórdia continua com aquele povo. E aquele povo continuamente murmurando e sentindo saudade dos ídolos e da terra do Egito. Prefigurando aquilo que nós chamamos de saudade do pecado, saudade dos ídolos, saudade da vida antiga. E Deus faz com que aquele povo então permaneça no deserto durante 40 anos. Morre-se uma geração, se levanta outra geração e conquista então, sob a batuta de Josué, a terra de Canaã. Morre-se essa geração de Josué, se levanta outra geração, a geração dos filhos que não conheciam o Senhor, e essa geração dos filhos agora cai novamente no pecado da idolatria. A idolatria dos povos vizinhos, e então começa-se a ter um ciclo de queda e de libertação. Quando o povo se volta para a idolatria, Deus julga aquela nação, Deus disciplina aquela nação, colocando ela debaixo dos grilhões e dos ferrões das nações inimigas. E quando o povo se lembra de Deus, se arrepende, se quebranta, Deus levanta um libertador. E quando esse libertador morre, o povo se esquece de Deus e volta para os ídolos. E esse ciclo perdura até chegar o período da monarquia. E você sabe que o sucesso do rei dependia exclusivamente se ele era fiel ao Senhor ou não. E que quando um rei era fiel ao Senhor, a nação prosperava. Mas quando se sucedia o rei e esse rei abandonava o Senhor, voltando-se para a idolatria, então Deus castigava a nação. Isso se sucedeu durante um tempo, de tal forma que houve a divisão do reino do norte e reino do sul. O reino do norte rapidamente sucumbiu à idolatria e Deus mandou com que a Síria fosse o seu chicote. E Deus pune o reino do norte, levando aquela nação e pulveriza aquela nação, trazendo povos estrangeiros para morar ali naquela região do reino do norte, chamada agora de Samaria.
O reino do sul, Judá, perdura por mais 150 anos, porque alguns reis foram fiéis ao Senhor. Mas eles sucumbiram novamente à idolatria, e Deus manda os profetas, chamando o povo ao arrependimento, mas o povo mata os profetas e continua na sua vida idolátrica. E Deus manda então a Babilônia. A Babilônia, 70 anos de cativeiro e juízo de Deus sobre aquela nação. O povo volta da Babilônia. Primeiro sobre o comando de Zorobabel, depois sobre Esdras e agora sobre Neemias. O problema do povo sempre foi a idolatria. Mas quando a gente vai avançar um pouco na história, você percebe que depois do período de Neemias, o problema do povo nunca mais foi idolatria. Não há mais uma volta a um politeísmo. O povo firmou de uma vez por todas a sua identidade monoteísta e cumpriu aquilo que os judeus chamam de Shema. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, há um único Deus, o nosso Senhor. O que aconteceu? Essa mudança definitiva da identidade religiosa de Israel se dá aqui. Nesse avivamento que acontece em Neemias. Descrito em Neemias 8, Neemias 9 e Neemias 10. Esse avivamento tem um fundamento, esse avivamento tem um efeito, e esse avivamento também vai ter consequências. Meus amados, para que nós sejamos uma igreja que realmente ande nos caminhos do Senhor e experimente vivenciar a verdadeira identidade como povo de Deus, nós precisamos almejar um avivamento. Isso precisa fazer parte da nossa agenda. Isso precisa fazer parte das nossas orações. Isso precisa fazer parte do nosso clamor nas nossas reuniões de orações. Isso precisa fazer parte da nossa vivência e expectativa diária. Que Deus derrame poderosamente um avivamento sobre nossa igreja, sobre nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso país. Isso precisa ser uma expectativa particular, pessoal, eclesiástica. Nós precisamos almejar isso em nosso meio. Agora, amados, quando eu olho para esse avivamento, de acordo com o que nós estudamos aqui, no capítulo 8, muito ligado, este povo teve um encontro com a palavra de Deus, um deleite na palavra de Deus. E Deus fala assim: agora não é hora de chorar. Agora é hora de celebrar. Agora é hora de se alegrar. Não quero choro, não quero lamentações, agora é hora de festa. E foram então 24 dias de festa. Institui-se então a festa de tabernáculos. Volta-se a festa de tabernáculos. E aí você vai ver aqui no capítulo 9 dizendo, no 24º dia, ou seja, houve desde o primeiro dia que o povo se aplicou na leitura da palavra, houve 23 dias de festa, mas agora a festa acabou. Sabe, amados, isso mostra que nem sempre a igreja vai viver momentos de euforia. Nem sempre a igreja vai viver momentos em extremo êxtase. Há determinadas ocasiões onde nós precisamos olhar para a nossa realidade e então vivenciarmos um período de quebrantamento intenso da nossa alma.
E quando eu olho para esse texto, eu sei, queridos, que o quebrantamento é algo que vem de Deus. Eu sei que o quebrantamento é algo que só pode vir da parte do Senhor. É algo que vem da soberania de Deus. É algo que vem de fora para dentro. Mas é algo também que nós precisamos nos dispor a fazer. É intencional. É fruto do contato direto com a revelação de Deus. Por isso, quero dizer que, em primeiro lugar, o quebrantamento, ele vem da palavra de Deus. Aquele povo está constantemente lendo as Escrituras, em contato com as Escrituras, em contato com a revelação de Deus. Eles estão redescobrindo a lei do Senhor, o prazer na lei do Senhor. E eles passaram um dia inteiro lendo as Escrituras. Eles choraram, eles louvaram, eles cantaram, eles fizeram festas. E eles estão sendo ensinados dia após dia a entender e compreender a lei de Deus. E quando nós estamos em contato direto com a palavra de Deus, a única coisa que pode acontecer no nosso coração é que nós sejamos quebrantados por ela. Porque como eu orei, a palavra de Deus é quem despedaça os cedros, é quem despedaça a penha, é a palavra de Deus que quebra os grilhões. E quando a gente lê aqui nas Escrituras, Neemias 9, versículo de número 3, levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Eles se colocaram em pé e leram a palavra de Deus durante 3 horas. 3 horas de leitura exclusiva da palavra de Deus. Queridos, quando uma igreja ama as Escrituras, e ela ama a pregação fiel e verdadeira da palavra de Deus, quando ela entende que o que é lido nessa Santa Escritura não é apenas as elucubrações ou o fruto da eloquência de pregadores, mas é explicitamente a voz de Deus sendo proclamada, essa igreja então está pronta para ser quebrantada. Porque quebrantamento, ela vem das Escrituras. Havendo Deus outrora falado de outras maneiras, em tempos antigos, agora Deus fala por meio do seu Filho amado, e Deus fala através da palavra revelada, que está aqui posta na nossa mão, na sua mão. Quebrantamento que vem de Deus, precisa brotar das Escrituras. É por isso que nós precisamos valorizar todo e qualquer esforço para que a palavra de Deus seja pregada e ensinada. Com fidelidade. Queridos, nem sempre a palavra de Deus diz o que nós queremos ouvir. Às vezes a Escritura vai tocar naqueles pontos mais obscuros da sua alma que precisam ser tratados de forma mais incisiva, e você não vai gostar do que você vai ouvir, mas você precisa ouvir, porque a partir desse momento você está pronto para ser quebrado por Deus. Porque quebrantamento vem das Escrituras. A segunda verdade que eu encontro neste texto é que quebrantamento produz tristeza pelo pecado. Você observa o fluxo. Aquele povo está em constante contato com a palavra de Deus. A lei do Senhor tem revelado quem eles são. Tem revelado quem Deus é. A lei do Senhor mostra a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Mostra que o homem pecador não pode ter nenhum tipo de vínculo e relacionamento com Deus Santo. E que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. E que a pior coisa que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida é de que Deus se aparte totalmente de nós. Tendo esse entendimento forjado pelas Escrituras, a única coisa que esse povo então tem no coração,
movido por um quebrantamento interno, é de chorar pelos seus pecados. Você vê aqui no versículo 1 que esse povo se ajuntou. Esse povo não se ajuntou para celebrar. Esse povo não se ajuntou para bater papo. Esse povo não se ajuntou para ter uma festa de comunhão. Esse povo não se ajuntou para conversar sobre os dias da semana. Esse povo não se ajuntou para conversar sobre negócios. Esse povo não se ajuntou para falar de futebol. Esse povo se ajuntou num espírito unânime de tristeza intensa pelo pecado. Eles entram em jejum, eles jogam cinza na cabeça, vestem panos de saco. Expressão de humilhação, de tristeza, de angústia pela sua própria situação de pecaminosidade. Eles estão em jejum. E o que é jejum? Jejum é abstinência de alimentos para um fim espiritual específico. Jejum é suplicarmos a ajuda de Deus. Jejum é nos humilharmos diante de Deus. Jejum é de significa nos deleitarmos na presença de Deus. Jejum significa que nossa satisfação não vem dos apetites e dos prazeres dessa vida, mas vem exclusivamente da presença de Deus. Jejum é fome de Deus. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você jejuou? Especificamente. Você jejuou não para obter algum tipo de bem, não para obter algum tipo de benefício, não para obter algum tipo de bens materiais, mas qual foi a última vez que você jejuou para buscar a presença de Deus na sua vida? E quando a gente olha para as Escrituras, que embora jejum não seja uma ordenança explícita da lei de Deus, quando eu digo explícita da lei de Deus, eu digo dita lá nos 10 mandamentos, na lei do Antigo Testamento, mas nós vamos ver no Novo Testamento que Jesus jejuava. Jesus começou o ministério 40 dias de jejum e oração. Os apóstolos jejuavam. A igreja jejuava. E jejum precisa vir acompanhado de oração. Não é simples e unicamente deixar de comer. É deixar de comer para nos enchermos de Deus. E a gente nos enche de Deus em oração. E essa oração é especificamente clamando a presença manifesta de Deus na nossa vida. Qual foi a última vez que você jejuou com fome de Deus? Esse povo também veste pano de saco, coloca cinza na cabeça. É uma expressão de tristeza, de humilhação, de angústia, de desespero. Esse povo reconhece que os seus caminhos têm levado para longe de Deus. E de que a ausência de Deus é extremamente maléfica e é extremamente prejudicial para eles. Porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. E se o seu coração não se entristece porque você está longe de Deus, você precisa ser quebrantado hoje. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Aquilo que nos traz separação de Deus precisa produzir em nosso coração uma tristeza profunda. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Mas um quebrantamento também nos leva à confissão do pecado. Você vê aí, no versículo 2, a parte B. Eles se puseram em pé e fizeram a confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Queridos, quando nós choramos os nossos pecados, nós estamos cônscios da nossa natureza e do nosso estado. Nós somos levados a uma posição em que nós não mais procuramos culpados.
Porque a nossa reação é sempre procurar alguém para colocar a culpa. O culpado, pastor, é meu marido. O culpado é meu filho. O culpado é meu trabalho. O culpado é a igreja. O culpado é o pastor. O culpado é Deus. Mas quando nós somos levados a um estado de quebrantamento, nós batemos o peito e dizemos assim: o culpado sou eu. Confessar os nossos pecados significa dizer exatamente a mesma coisa. Dizer tudo que nós cometemos contra o nosso Deus. É desnudar o nosso coração e a nossa alma. Meus amados, quando Adão e Eva pecaram, e eles se tornaram conscientes do seu estado, eles tentaram cobrir as partes íntimas com folha de figueira. Eles tentaram se esconder do nosso Criador. E é isso que nós fazemos. Tentamos nos esconder de Deus. Tentamos justificar as nossas atitudes para Deus, dizendo: eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar, eu vou morrer assim. Sendo que nossa postura diante de Deus deve ser dizer assim: Senhor, eu sou pecador. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou culpado, eu sou merecedor. Meu Deus, eu preciso de Ti. Não tem outro caminho, Senhor. Se eu continuar dessa forma, eu vou ser levado para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu preciso de ajuda. Você olha para Deus e Deus olha para você. Você abre seu coração, desnuda sua vida, se coloca na posição diante de Deus, totalmente aberto, esperando e suplicando a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, e Deus há de perdoar os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Mas quebrantamento precisa nos levar à confissão do nosso próprio pecado. E esse povo também foi levado a confessar os pecados dos pais. Aqui, queridos, não há uma menção de oração pelos mortos. Não há aqui uma menção de que a situação dos pais deles fossem mudadas através dessa confissão de pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Não há também nenhuma menção ou indicativo, à luz não somente desse texto, mas de toda a Escritura, de maldições hereditárias. Mas há um entendimento de corpo e de família. De que pecados que foram cometidos lá atrás precisam ser confessados diante de Deus. Porque nós somos um corpo e nós somos uma família. Quando um corpo sofre, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo também sofre junto. A oração é comunitária. Nós precisamos ter um entendimento de que precisamos confessar os nossos pecados da maneira comunitária como família. Quando nós nos ajuntarmos diante de Deus como igreja, nós podemos diante de Deus confessar também os pecados cometidos lá atrás, porque foram ofensivos ao Senhor. Não que mude a realidade daqueles que passaram, mas é que exalta a santidade do nosso Deus. Mas quebrantamento, amados, precisa ter efeitos concretos. Quebrantamento apenas de boca para fora não serve. Mas quebrantamento precisa nos levar a uma obediência radical. Porque esse povo foi levado a uma busca de santidade. Você vê aqui no versículo 2, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Quando Zorobabel vem, 70 anos de cativeiro, de Zorobabel até Neemias são 70 anos de espaço. E durante esse tempo,
o povo se misturou com os povos idólatras vizinhos, tendo uma relação muito próxima de casamento, se tornando familiares, adotando costumes, adotando práticas. E quando o texto vai falar aqui que eles se apartaram de todos os estranhos, não é uma questão racial, não é uma questão de região, mas é uma questão religiosa. Porque o povo de Israel, por estar se misturando com as nações idólatras vizinhas, eles se tornaram ecumênicos, eles se tornaram sincréticos, eles misturaram a integridade da palavra de Deus e da lei de Deus e da religião de Deus com outras religiões idolátricas. E aquele comportamento sincrético e ecumênico é uma das causas para que o povo se afastasse de Deus. O que nos dá um alerta de que nós precisamos lutar pela pureza doutrinária e espiritual do nosso povo. Meus amados irmãos, há um movimento, há uma tendência de que nós sejamos levados para um ecumenismo. E a frase do ecumenismo é essa: todas as religiões levam a Deus. Mas isso não é verdade porque há só um único caminho, e esse caminho é Jesus. Mas nós somos também levados a uma tendência sincrética de misturar as coisas. Não é incomum a gente observar em algumas igrejas ditas evangélicas elementos da Umbanda, elementos católicos, elementos espíritas. Mas esse sincretismo levará a igreja à ruína. E quando nós somos quebrantados por Deus, nós somos levados a viver uma vida santa. Esse sincretismo não necessariamente é somente religioso. Por vezes nós somos sincréticos quando nós tentamos misturar um estilo de vida bíblico, cristão, autêntico, com um estilo de vida mundano. Assumindo práticas mundanas, assumindo comportamentos mundanos, assumindo posturas mundanas. No nosso trabalho, na nossa escola, no nosso relacionamento familiar, nos nossos namoros, nos nossos lazeres. O sincretismo não é somente religioso, mas ele também é filosófico. Ele também é ideológico. E quando nós somos levados a um quebrantamento, nós precisamos abandonar todas essas práticas estranhas. Porque nosso Deus é santo. É um processo de demolição. Quebrantamento é demolir as nossas próprias bases, os nossos próprios conceitos, os nossos próprios estilos de vida e sermos reconstruídos pela mão do Santo Oleiro, a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós vamos para as Escrituras, Deus vai dizer assim: sede santos, porque eu sou santo. Quebrantamento precisa nos levar a uma vida de santidade. Radical. Obediente. Se possível, e se necessário, a gente abre mão daquilo que nos faz pecar, de amigos, de companhias, de práticas prazerosas. É radical. E por último, amados, quebrantamento nos leva a uma adoração genuína. Você vê aqui no versículo 4 e no versículo 5 uma expressão de adoração.
Veja aí no versículo 5, a parte B. Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se diz, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Quando aquele povo se quebrantou diante do Senhor, movidos pela palavra do Senhor, levados a chorar pelos seus pecados, reconheceram a sua culpa e confessaram diante de Deus. Buscaram uma vida de santidade, se apartaram dos seus próprios caminhos pecaminosos. Então aquele povo foi levado a uma adoração verdadeira e genuína. Só pode adorar a Deus verdadeiramente uma vez que nós estamos quebrantados. A W. Tozer diz uma frase muito interessante, chocante. Ele vai dizer assim, que os crentes não contam mentiras. Eles simplesmente vão na igreja e começam a cantar. O que a W. Tozer está dizendo é que muitas das vezes nós cantamos aquilo que não vivemos. Mas para que a gente possa adorar a Deus e bendizer a Deus de espírito e em verdade, nosso coração precisa estar quebrantado. Se você lê a continuação desse capítulo, você vai perceber que esse povo está adorando a Deus em todos os seus atributos. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus que chama, Ele é o Deus perdoador, Ele é o Deus que conduz, Ele é o Deus que é rico em graça, misericórdia e perdão. Somente depois de experimentar o quebrantamento é que eles vivenciam a plenitude de Deus. Eu quero encerrar contando a história do avivamento de país de Gales, que tem um homem central chamado Evan Roberts. Esse avivamento aconteceu em 1904 e 1906, um avivamento curto. Os especialistas dizem, os estudiosos dizem que é um avivamento muito curto, 2 anos apenas. Mas que trouxe consequências para o mundo inteiro, porque do avivamento do país de Gales veio também um avivamento nos Estados Unidos e um avivamento também na Coreia. Tudo começou quando Evan Roberts, um adolescente, ele entra no gabinete pastoral do pastor dele e ele ouve o pastor dele orando o seguinte: Senhor, me quebra. Senhor, me quebra. Senhor, me quebra. E ele, tomado por um sentimento de tristeza muito profundo, vai dizer assim: se o meu pastor está orando para quebrar, então eu preciso ser moído por Deus. Então a oração dele começa a ser: Senhor, me quebra. Resumindo a história, Evan Roberts sente no coração um desejo de iniciar uma reunião de oração na sua cidade natal. Ele começa uma reunião de oração na segunda-feira, depois do culto. Ele pediu uma oportunidade para o pastor, e o pastor falou assim: você pode falar depois do culto. 17 pessoas ficaram na primeira reunião de oração. Para encurtar a história, no final de semana, a cidade inteira fechou as portas, porque a cidade inteira estava na reunião de oração, clamando por um quebrantamento de Deus. As pessoas choravam pelos seus pecados, as pessoas clamavam pela presença de Deus, as pessoas abandonavam seus pecados. Tudo isso começou porque eles pediram para que Deus os quebrantasse. Queridos, o mesmo Deus que agiu na vida do povo de Israel, o mesmo Deus que agiu na vida do país de Gales, o mesmo Deus também pode agir na nossa igreja. Clame por um quebrantamento de vida.